Meu nome é Irmão Marcelo e sejam todos bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, a cada dia que passa, novas notícias políticas internacionais vão frisando o caminho a qual a Terra está se direcionando. A humanidade em si espera o Salvador incluído em fábulas contadas em livros de historinha e almanaques, onde surgirá um Capitão América, ou um super-homem magro, ou um super dirigente, assim também como esperavam Jesus Cristo com um grande exército para libertar Israel do seu grande cativeiro. Porém, o presidente dos Estados Unidos acaba de declarar que o pacto praticamente pode ser encerrado se a Rússia e a China mantiverem, principalmente a Rússia, mantiver os seus construindo mísseis móveis, de alta tecnologia por causa da polêmica do escudo nuclear que está sendo instalado na Áustria e naquelas posições ali na Europa. Relativamente, eu já venho falando para vocês aqui no vídeo anteriores, uma comparação em que muitos religiosos, entre si, entre aspas, dessas religiões aí, que tentam colocar os templários como uma nata, uma elite pura e santa. O Templo de Salomão, reerguido pela Igreja Universal, esses teólogos, dessas teologias formativas, tentam levantar agora uma suposta direita de 1789, com o fim dos templários em 1312, pelo Papa Clemente V. O rei Felipe, pressionando o Papa Clemente, automaticamente tomou uma decisão. E em 1127, o que aconteceu? Em 1327, o que aconteceu? Não, em 1127, o que eles fizeram? Eles queimaram, mataram muita gente que tinha envolvimento com o quê? Com os templários. Muitos templários foram mortos. Enfim, com essas sequências, evidências políticas e sociais do nosso dia a dia, então vivemos um momento muito saudosista. E a sedução por essas coisas que nós vamos vendo aí a cada dia surgindo no nosso planeta. Essa sedução política e geopolítica, essa mistura de conceitos religiosos, Se vocês forem ver, não tem nenhuma ligação com a evidência bíblica. Jesus não mandou ninguém pegar uma espada, sair matando, queimando pessoas em fogueira. Os templários nunca representaram, nunca representaram os 12, e muito menos os discípulos, que a Bíblia diz que fariam discípulos só para eles nunca foram discípulos. Eles pegaram a mão da espada para defender o quê? Uma ordem romana estabelecida pelo Papa Honório. Então as pessoas, por falta de conhecimento, falam besteira. A partir de 1118, começou aquelas, na verdade, 1118 não, 1096, mas a partir de aquele Hugo, poderia ter sido um capitão da guarda templária, ele começou as suas invasões sucessivas. Não acho que alguém vai invadir o Oriente, vai tomar terras, só pela paz e segurança? Tem sentido isso? Faz sentido? Como é que os reinos e as coroas iam sobreviver sem roubar, sem saquear? Então, na realidade, o mundo continua assim. A guerra, como foi a guerra que aconteceu no Iraque, foi para muita mais vezes o governo americano e outros governos, assim como outros governos por aí, foi para saquear, roubar, como foram roubados muito ouro. Então, as pessoas estão nesses factoides que se tornam uma coisa totalmente obesa de conhecimento. Eu escuto pessoas falando aí quanto às universidades brasileiras, principalmente a UERJ, dizendo que a UERJ é esquerdista.
Quando está colocando uma matéria lá falando sobre os czares, né, quem são os lords czares, se você estudar toda essa dinâmica, né, a Academia de Letras na Inglaterra, em Londres, também a Academia de História, que também ela deve ser alguma coisa associada à esquerda, né? Também nos Estados Unidos também, quer dizer que todos os livros que ele tomar de 500 anos atrás, e não existia nem esquerda nem direita, eram escritos pela esquerda. Olha só, cara, é tanta da coisa louca, é tanta da coisa falada que chega a enojar a gente que procura passar conhecimento e ficar passando um monte de idiotice. E na realidade, o que nós vemos hoje é o seguinte: o pacto feito o pacto feito da paz em final de 1979, né? E as soluções políticas trazidas para garantir a paz não nos podem confortar o nosso coração. Tem pessoas dizendo que o mundo está evoluindo. Evoluindo em quê? Evoluindo em quê? Em tecnologia, tudo bem, porque em questão o Brasil é um país super atrasado de conhecimento. O que você vê é uma larga vantagem de conhecimentos que nós poderíamos adquirir, mas as pessoas preferem o quê? Se formar em Nando Moura e nesses malucos por aí que estão distorcendo a nossa cultura, distorcendo os livros de história, distorcendo até a palavra de Deus. Então, minha gente, vamos ter um raciocínio lógico, vamos passar um conhecimento cristão. A distorcida Bíblia, né, ou teologia, como eu já cansei de falar para vocês que teologia, ela causa mais confusão do que conhecimento. A Universal, com essas loucuras aí, assim também como a igreja e as assembleias, tudo dividida, uma discordando da outra, como fosse uma grande torre de Babel. É nisso que vocês querem se firmar? Então, se eu pular para a Batista, eu já vou ter que mudar tudo aquilo que eu aprendi da Assembleia. Mas se eu pular da Universal, eu tenho que descartar tudo que eu aprendi da Assembleia e da Batista. Mas se eu sair e pular para Cristo Vive, eu tenho que esquecer tudo que aquelas outras falaram. Mas se eu pular para... Pelo amor de Deus, isso enche o saco. O que nós devemos nos mirar é na palavra de Deus. Não, meu irmão, eu conheci a verdade, mas era a minha verdade. Agora eu conheci o irmão que ele pulou para 7 igrejas. Ele falou o mesmo assunto de todas as igrejas. E que na última, ele tinha aprendido tudo. Eu não sei, nunca mais vi ele, já tem mais de um par de anos, mas ele já deve ter mudado e andava cheio de livro. Era realmente um cara leitor, mas estava toda hora sendo seduzido por uma teologia diferente, coisas novas. E eu falei, meu amigo, o tempo que você está perdendo tempo em ficar lendo essas revistas que eles ficam fazendo aí, essas matérias loucas, sem pé, sem cabeça, por que você não pega a Bíblia e vai estudar a Bíblia? Vai na internet, vê o significado, pega um dicionário, é muito melhor. Do que você ficar pulando e indo atrás dessa... Cara, você está perdendo, aí ficar parado no meu ouvindo assim, né? Aí ele fala, não, mas agora eu aprendi porque, irmão, aí vem me explicando. Aí falar, quando eu acabar de falar, eu falei, meu amigo, tá bom, boa sorte para você. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais o que falar para uma pessoa que é teimosa. O cara, quando é doente, tá, fanático, seja qual for, tudo que é fanatismo, gente, tem um símbolo. Pessoa que não tem raciocínio. A pessoa que não tem raciocínio, a pessoa que não sabe usar o cérebro, ele vai te dar 2 respostas, quando ele já estiver cheio de te ouvir. A primeira vai ser, ele vai virar a cara e vai fazer bico. A outra vai dizer, esse assunto não me interessa. Sabe por que não interessa? Porque ele é um bitolado. E o cara que é bitolado, não adianta você falar, deixa ele bater a cabeça o resto da vida. Esqueça, não adianta. Infelizmente, essa é a grande verdade. Então vamos ficar aqui no livro de Mateus 24. E bem falar, eu esqueci de falar aqui. Mikhail Gorbachev, né, tinha feito um pacto de paz junto com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. E aí, Ronald Reagan, quando fez o pacto de não agressão, deu um grande alívio naquela época, aquela sociedade. Hoje o presidente atual, o tal do atrapalhado Trump, né, além de ele estar, né,
causando uma grande repercussão, né, com a sua forma de pensar, com seus idealismos, né, também vai chocar uma crise sem precedentes. Com essa forma, com essas atitudes, né, o mundo vai se tornar, né, como a Bíblia descreve. As pessoas que estavam achando que esse homem iria trazer um equilíbrio de força, ele vai trazer um desequilíbrio de força. As pessoas que levam o lado espiritual sistematicamente se esquecem que os demônios estão nas pessoas. Por isso que eu digo, se você tem um automóvel, você pode tomar uma decisão de avançar o sinal e correr riscos. Então tudo que é nossa vida, nós temos que medir. A pessoa que não mede riscos, igual a pessoa que adora discutir em trânsito, né, xinga, não sabe quem está ali naquele carro. Né? Xinga a pessoa, ofende a pessoa, ele está assumindo um risco. Então, minha gente, antes de você tomar uma atitude, você pense. Pense no seu próximo. Pense nas suas atitudes. Porque elas podem te custar a vida ou pode te custar, entendeu? Uma cadeira de rodas. Vamos pegar o livro aqui, Mateus 24, um livro bem conhecido. Vamos começar desde o versículo 3 que diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e a vinda do fim do mundo? E Jesus Cristo respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque haverão muitos e virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, vós não se assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em todo lugar. Meus amigos, a atual Rússia de Vladimir Putin, eu já expliquei aqui, para aqueles ascéticos que têm sites comunistas, Putin não é comunista. Que fique bem claro. Os adversários comunistas de Putin, principalmente os comunistas, toleram Vladimir Putin. Vladimir Putin, ele foi colocado pela sociedade eurasiana dos antigos czares. Eu já falei aqui. Não é tanto o envolvimento com a família de Nicolau, mas todas aquelas famílias descendentes, né, dos famílias de czares, eles utilizaram os seus tesouros, seu ouro, né, muitos dos seus documentos e colocaram nos bancos suíços. Lá foram refugiados, lá parece que existe um pacto entre todas essas nações, né, para manter a Suíça como uma nação a qual não vai ser atingida. Eu não sei bem a lógica disso, mas tudo parte daí. Com o fim da guerra e com o último, quando Mikhail Gorbachev, que no fim, quando assumiu Boris Yeltsin, tá? A União Soviética, né, vocês sabem que o Muro de Berlim em 1979, aquele Muro de Berlim, a partir de 93, 94, nós vemos as mudanças que aconteceram na União Soviética. Então, parte dessas famílias retornaram e eles financiaram, né, a campanha de Vladimir Putin. A sociedade eurasiana, né, eles os descendentes de vários tipos de família. As principais são as famílias dos czares. E eles têm muita ligação. Tanto é que a igreja ortodoxa também tem ligação. E muitos dos judeus também têm ligação com as sociedades eurasianas. Então é uma coisa muito profunda e muito complexa de se falar. Vladimir Putin, tá, ele representa um rei czar. Tá? Ele não é, tanto é que se você for as declarações de Vladimir Putin sobre o comunismo, colocam esses fanáticos comunistas nessas redes sociais que nós vemos aí, né, que são fanáticos. Eu já fui expulso de todas elas por falar isso. Porque, meu amigo, eu falo a realidade. Eu não vivo de factoide. Eu não tenho lados.
Essa é a questão. Eles pensavam que eu era comunista. Eu falei, meu amigo, eu não tenho lado. A minha visão não é lado. Sabe por quê? Porque eu tenho um olhar amplo. A pessoa tem que usar inteligência. Essa é a grande... Mas tem gente que o QI dele é tão baixo e ele ainda acha que tem QI. Por quê? Porque além dele estar vendo que aquilo não está batendo, ele tema com aquilo. Isso é o burro. O burro não, o bode. O bode, ele é assim. Ele se apega ao ódio, ele se atravessa o ódio, tá? E ele, tudo aquilo que aquela pessoa falar é bom. E ele imita. Já viu pessoas que quando imita o jeito da pessoa falar? É assim. Então o que acontece? Vladimir Putin, ele não tem nenhuma ligação. Por quê? Vladimir Putin, a visão do atual presidente Vladimir Putin é o quê? Tomar todas aquelas regiões que pertenciam à Rússia e ao antigo governo da União Soviética. Então, a sociedade eurasiana, né, é aquela que está em disputa com a maçonaria, né? Que na realidade muitos falam aí sobre os Illuminati. Então há uma disputa, né, de uma mão invisível uma contra a outra. Por trás de Vladimir Putin ele não chegou ao poder gritando no meio da rua. Não, houve toda uma logística. A mesma coisa aconteceu com o presidente atual dos Estados Unidos. Ninguém chega ao poder sem ter ajuda de alguém, sem ter alguém que financie. Então não tem como você construir um carro, mas se ninguém te financia. Eu vou fazer um carro, agora eu vou construir 10 mil. Como sem dinheiro? Então as pessoas não têm raciocínio para entender essa dinâmica. Não entendem o que Vladimir Putin representa para a Europa e para a Rússia. Não entendem o que Vladimir Putin representa para a Igreja Ortodoxa. O batismo que Vladimir Putin recebeu, tá, na igreja, a apresentação dele em Israel são totalmente diferentes de qualquer presidente comunista, principalmente diferente de Mikhail Gorbachev, que era um democrata. Apesar de comunista, mas o pensamento dele era a democracia. Deixou uma herança, né, bem dizer, não é bem uma dívida enorme. Aquele que se dizia que iria resolver. Então, esses todos falharam. Vladimir Putin acertou. Mas também vai falhar no final. Por quê? Porque todos vão falhar. Então o presidente atrapalhado dos Estados Unidos tenta, né, chegar ao Ibope, porque Vladimir Putin já foi eleito 5 vezes, né, como o melhor personagem, como o mais poderoso da Terra. Mas um líder poderoso. Se você parar para raciocinar, a Bíblia fala sobre um grande líder, né? O rei do norte. Se você parar ao norte de Jerusalém, não ao norte de Israel. Meus amigos, a quebra do pacto que foi firmada com o presidente Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan mostra, a corrente majoritária mostra, que esse pacto que a Bíblia fala que será quebrado, tá? É daí aonde vai vir, aonde tem prosperidade, haverá fome. Porque, se vocês pararem para raciocinar, os presidentes da União Soviética investiram, vamos supor lá, 90% em arma, 10% em 5% em agricultura, comida e produtos. 90%. Eles construíram tantas armas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eles construíram tantas armas, tantos radares, tanto sistema de defesa. Gente, que muitos daqueles equipamentos tiveram que ser derretidos. Levou anos, levados por locomotivas, por carretas, né, para serem derretidos, para ser construído outros equipamentos. Então foi gastado um enorme dinheiro durante anos seguidos. Você imagina o que hoje está acontecendo no mundo? Os Estados Unidos, tá, está se isolando aos poucos, a China tomando conta da Europa, prestem atenção no que está acontecendo. Eles agora vão começar a investir em armamento, e vai chegar uma hora que aquilo ali vai trazer uma recessão. Porque imagine que são armas furtivas, armas de defesa, tá?
E essa rivalidade, o mundo vai recuar mais de 30 anos. Quando eu disse para vocês que a paz não está assegurada, eu já falei várias vezes que a paz não está assegurada, eu já tive sonhos sobre isso, revelação. Eu tive um tempo atrás, muitos anos, eu tinha uns 22 anos, eu tive uma visão que eu saía do meu quarto e chegava na sala da minha mãe e via um general enorme, com 2 chifres na cabeça e um caquete. Ele tinha um mapa. Eles tinham muita tecnologia ali avançada. E os generais manobrando as tropas e as frotas navais e submarinos, né, para atacar no Atlântico Norte, pegando de surpresa as frotas navais. Não podiam ser vistas. Ele mesmo falava, os nossos submarinos têm um sistema que não podem ser detectados por nada. E era altamente secreto. Como tem gente aí, né, que diz que está sabendo, como eu vejo pessoas falando, poxa, os russos estão fazendo algo altamente secreto e explica como está fazendo. É brincadeira, né? É a pessoa saber o que a CIA, o que a Rússia, os seus projetos secretos. É brincadeira. Isso aqui não, isso aqui foi uma visão que eu tive. Entende? Não está relacionada a nenhuma pesquisa que eu fiz. Foi uma visão. Então, na visão, eles estavam preparados para um ataque. Mas olha só, olha quantos anos isso já passou. Eu tive esse sonho. E fora que depois eu tive um sonho também, há pouco tempo, que eu via a lua igual sangue, partida no meio. Derramava sangue da lua. E de repente eu escutava as pessoas gritando. Aí eu via as cidades de Los Angeles pegando fogo, os prédios pegando fogo, gente, fogo. E eu já estava no espaço e eu via a terra em chamas. Meus amigos, nós não sabemos o que pode acontecer a qualquer momento. Pode começar uma guerra no mundo, por um simples ato de certas pessoas que não tem nenhum equilíbrio. O equilíbrio de força está quebrado. A Bíblia diz que quando isso acontecesse, haveria guerras e fome. Pode acontecer uma guerra a qualquer momento, antes mesmo que a sexta trombeta toque. Ah não, meu irmão, o povo de Deus vai subir. A Bíblia não diz isso. Porque já houve Segunda Guerra Mundial, já houve outras guerras e o povo não subiu. Então, gente, prestem atenção. Acautelado para que ninguém vos engane. Vamos pegar aqui o livro, para terminar, no livro de Apocalipse, capítulo 9. O livro de Apocalipse, que é muito pouco pesquisado, porque eles dizem que é complicado, mas não tem nenhuma complicação. Vou pular aqui para vocês, né? Aqui. Vamos lá, começar do versículo 1. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que desceu do céu da terra e foi-lhe dada a chave de poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e a ar. Vamos lá. Escureceu o céu, o céu e o ar. O ar foi escurecido. Você não vê mais o sol. Gente, a guerra do Iraque ficou meses, aquela região quase toda na África do Norte, pegou no outro, Argélia, pegou vários. Cara, aquilo foi. E as pessoas de dia não viam o sol. No Irã, parte do Irã, o sol não aparecia. Gente, uma guerra, hoje, uma guerra entre as superpotências, o sol vai ficar muito. Olha, vamos falar que vai ficar aí uns 3, 4 anos sem o sol aparecer direito. Sabe por quê, gente? Porque a quantidade de óxido de carbono, de quantidade de fumaça que vai estar na atmosfera, até aquilo ser absorvido, vai levar meses, anos. Então, gente, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia ela entra em contradição? Não. A Bíblia foi escrita através de pessoas que tinham revelação através do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus revelou esses homens. Só que eles não sabiam que é um avião. Eles nunca imaginavam, nunca poderiam imaginar, o que é um foguete, que é um míssil.
Ele só vinha voando, é pássaro. Nem pipa tinha. Nem pipa, tá? Tinha. Ele nem sabia que era pipa. Tá? Então, se você parar para raciocinar agora, você vai entender o que eles estavam traduzindo. Naquela época, não existiam nem carros puxados com carroça. A roda, acho que nessa época, se eu não me engano, nem roda tinha. Tá? Foi muito tempo depois, muito tempo depois. Então vamos dar continuidade. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como que os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses atormentassem, e no seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte não fugirá deles. E o aspecto do gafanhoto era semelhante aos dos cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia um coroas semelhantes ao ouro, e o resto era como o rosto do homem. E tinham cabelos, e cabelo da mulher, e os seus dentes como era de leão. E tinham coraças, e coraças de ferro, o ruído de suas asas era como o ruído de carros, como cavalos que correm em combate. E tinham cauda semelhante aos escorpiões, e bababá, Vamos lá. Finalizando. A Bíblia é um contexto, tá, também literário. Mas quando você leva só para o literário, você começa a achar que isso é espiritual. Aqui está bem claro que está falando duas coisas consequentes. Uma, né? A pessoa que não tem o sinal da besta, então se não tem o sinal da besta, eu posso concluir que não está falando dos salvos, está falando das pessoas que não têm o selo de Deus. Então, os homens de Deus ainda estão na terra. Ah não, a igreja foi arrebatada. Presta atenção. Vai acontecer com as pessoas que não têm o selo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus vai deixar uma proteção para o povo de Deus. O que é essa proteção? Nós não vamos ser molestados. Tá? Quando Jesus vier resgatar o povo, é porque vai ser uma tribulação tão grande que vai vir na terra, que o povo de Deus vai subir na glória. E quem vai ficar aqui, né, vai haver uma certa paz, e vai durar um tempo. Tá? E depois desses 4 anos e meio, tá? Ou até mais um pouco, né? O que vai acontecer? Vai acontecer uma grande tribulação na terra. Meus amigos, nós temos visto aí que as pessoas às vezes têm visto aí nos jornais, na televisão, os furacões. Esse furacão agora, esse último que aconteceu nos Estados Unidos, esqueci o nome que eles deram, um nome de homem, né? E ele chegou lá e destruiu boa parte da periferia da cidade. Ele poderia ainda ser pior. E ele pode chegar a categorias imóveis. A Terra está ficando muito quente, ao contrário de alguns fanáticos dizer que a Terra está esfriando, a Terra está ficando muito quente. Tá? E o que acontece? O mar muito quente está trazendo, o mar é o que é o combustível, o oceano, o combustível do furacão. E os tornados têm se tornado frequentes. E agora até no Brasil. Terremotos, tsunami, estão sendo constatados cada dia pior as ameaças. Minha esposa teve um sonho aí que o Japão explodia. Bum! Parte do Japão era engolido. Gente, sabe que se isso acontecer, a economia mundial vai pro buraco. E o Japão, apesar de ser uma ilhazinha lá, ele tem um potencial econômico fantástico. Se isso acontecer, poxa, o que vai acontecer com a Bolsa de Londres, a Bolsa de Nova York, a Bolsa aqui no Brasil? Meu amigo, vai despencar. Então, o mundo está interligado. Então, quando eu ouço esses políticos aí fazendo essas promessas, reforma tributária, não sei o quê, tudo mentira. Não se faz desse jeito. As economias hoje estão todas centralizadas, globais. Não é fácil de você fazer, mexer os pauzinhos, fazendo mágica, soprando em vidrinho. Tudo é mentira. Porque eles querem chegar no poder. Um homem assim, um homem obstinado, ele qualquer coisa ele vai criar um radicalismo. Ele vai colocar a culpa em alguém, igual Hitler
colocou culpa nos bolcheviques de esquerda, com a sua extrema-direita perseguiu os judeus, né? E muitos dos judeus também eram de extrema esquerda, apoiavam os bolcheviques. Então o ódio de Hitler aumentou por causa disso. Então, se vocês forem pensar em tudo isso que aconteceu no passado, está acontecendo agora, com essa extrema-direita doente que está aí. Ela tentou se levantar com o Collor. O Collor odiava a esquerda. Tanto é que ele se levantou e foi presidente, mas não foi muito para frente. Porque tudo que ele falou desfavoreceu uma elite. Como eu já expliquei também para vocês sobre Getúlio Vargas, que era de extrema direita, que tinha sua posição de centro, mas ele era de extrema direita, contra a esquerda de São Paulo. Mas eu não quero mais me aprofundar nisso, porque o assunto de hoje é sobre a quebra do pacto que foi feita entre o presidente Mikhail Gorbachev, tá, e Ronald Reagan. Meus amigos, qual é o pacto do homem que pode durar para sempre, a não ser o pacto de Jesus? Agora, vocês, seus fanáticos de religião, de direita aí, né, que levantaram, botando camisa do Bolsonaro, eu já tive um sonho com Jair Bolsonaro. Ele estava diante da nação, já era presidente, né? Então Deus já está mostrando que ele vai ser eleito. Só que ele estava de terno aqui, daqui para cá, só de sul, estava nu. Nu diante de Deus, ele está fora. Já sabemos que já está dizendo aí, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o povo cristão. E aquele realmente Salvador. Não tem. Mas estava nu diante da nação. Você sabe o que significa? Nu é uma pessoa despreparada. Tá? Então, vamos orar, porque o que aconteceu com ele, a facada, foi um ato covarde. Um ato contra a nossa democracia. Um ato, né, que afeta nós todos. Que Deus guarde a vida dele, guarde o filho dele, guarde as pessoas. Mas, meu amigo, eu não vou ficar puxando sardinha para ninguém. Apesar de eu admitir que votei no Bolsonaro por causa da família, eu não tenho lados. E para quem tem memória fraca, tem que se lembrar dos outros governos. Porque todo mundo quer crucificar o PT. Mas eu não estou defendendo o PT. Mas o PMDB está mais envolvido do que o PT. Então, gente, vamos parar com essa bobagem. Ah, porque é Venezuela, porque eu não quero... Eu escuto as pessoas falando essas besteiras. Eu falei, meu amigo, eu já expliquei isso para vocês. Eu já falei nos vídeos anteriores. Eu tenho matéria lá em Olhar Internacional no Facebook. Se vocês quiserem entrar, vocês podem ler as minhas matérias escritas sobre Venezuela. O acordo que Hugo Chávez fez com os Estados Unidos depois de ter tomado a tecnologia da Petrobras, se apossou da tecnologia do seu aliado comunista, que eles dizem que é comunista. Mas ele não fechou acordo com a China, ele fechou com os Estados Unidos. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Não faz. Mas para a pessoa que é fanático, para a pessoa que é doente, ele é assim, quer ver uma coisa? Tudo que é acertável,